Abrem a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Nós estamos estudando o livro de Atos. E hoje seria Atos, capítulo 17. Mas visto a data de hoje ser uma data especial, nós vamos mudar um pouquinho a série. Semana que vem nós vamos retomar 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Antes de você ler, eu queria lhe fazer uma pergunta. Se você tivesse a oportunidade de dizer as últimas palavras da sua vida, o que seriam essas palavras? Qual o conteúdo? O que você escreveria? Para quem? Que tipo de carta você produziria, sendo as últimas palavras que você, em vida, iria escrever? Posso dar um minuto para você pensar? Quem sabe a gente diria para os entes que amamos, né, o quanto os amamos. É uma possibilidade. Dizer para aqueles que não dissemos em vida, quando tivemos a oportunidades foram perdidas, é uma possibilidade. Dizer, quem sabe, coisas no sentido de orientar. Eu já li cartas de pessoas em últimos momentos de vida, citações de livro, que dizia para que os seus filhos não fizessem o que ele havia feito, ou o que ela havia feito. Na verdade, há um universo de possibilidades que nós poderíamos produzir se tivéssemos a oportunidade de dizer as últimas coisas, as últimas palavras, escrever os nossos últimos pensamentos. Pois é sobre isso que nós iremos falar hoje. 2 Timóteo é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. A última carta em prisão. Depois, provavelmente, da carta direcionada, interessada a Timóteo, Paulo vai ser condenado por Roma e morto. Por isso eu queria convidar você a prestar bastante atenção ao conselho, às palavras, aos sentimentos que esse grande homem de Deus escreveu para o seu amado amigo Timóteo. Diz assim, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te na presença de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na manifestação do seu reino. Prega a palavra e persiste diligentemente, a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende com toda paciência e ensino, porque virá o tempo em que não prestarão atenção na sã doutrina. Antes, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme a sua própria paixão, e apartarão seu ouvido da verdade, e se voltarão aos mitos. Mas tu, sê diligente em todas as coisas, suporta as adversidades, faze o trabalho de um evangelista, cumpre teu ministério, porque eu já estou a ponto de ser derramado como libação, e o tempo da minha partida é chegado. Pelejei a boa batalha, terminei minha carreira, tenho preservado minha fé, e desde agora me está reservada a coroa da justiça, com a qual me recompensará naquele dia meu Senhor, porque Ele é juiz justo, e não somente a mim, mas também aos que amam a sua vinda. Amém? Eu convido você, durante a semana em casa, ler as duas epístolas, 1ª e 2ª Timóteo, para que você realmente seja edificado. Pois então, o apóstolo Paulo nós já conhecemos do nosso estudo de Atos, né? Para fazer um resumo breve, depois da conversão de Paulo, Paulo fez 3 viagens missionárias e depois vai ser preso.
vai ser preso em Jerusalém, entregue aos romanos pelos próprios judeus, provavelmente judeus cristãos, que não concordavam com seus ensinos aos gentios. Paulo então vai passar boa parte da sua prisão, como é descrita no próprio livro de Atos, se defendendo. E o livro de Atos termina com ele preso numa prisão domiciliar em Roma. O que acontece depois disso não está nos evangelhos, mas, com base no que se conhece dos textos extrabíblicos, Paulo provavelmente foi solto. Mas depois, nas suas investidas, e provavelmente numa quarta viagem missionária, porque o seu desejo, como ele mesmo narra na sua epístola aos Romanos, era pregar o evangelho até na Espanha, e a possibilidade dele ter viajado por países da Europa que também não estão citados por aqui é real. Então vai acontecer a sua segunda prisão. Nós não sabemos o teor da acusação. Alguns estudiosos vão dizer que a acusação pode ter sido por conta do incêndio em Roma, e ele pode ter sido preso junto com outros cristãos acusados de ter colocado fogo em Roma. O fato é que, segundo os textos de 1 e 2 Timóteo, Paulo sabe que será condenado. Ele diz aqui, no texto nós já percebemos, né, os sentimentos que o envolvem, mas se você for ler desde o capítulo 1, ele fala da sua primeira defesa, e que não havia ninguém ali, porque os seus amigos o haviam abandonado, provavelmente com medo de ser associado a ele, visto a acusação não ser mais de cunho religioso somente, mas uma acusação formal por parte de Roma. Então Paulo escreve para Timóteo. Na verdade ele vai escrever para Timóteo e Tito, mas cronologicamente 2 Timóteo é a sua última carta e depois a sua morte. Então vamos para o versículo 1 do capítulo 4, que são aqui suas últimas palavras no que tange a orientação para Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um seguidor de Paulo, um discípulo de Paulo, que foi treinado por Paulo, que foi alguém que o acompanhou na sua segunda viagem. Era um judeu helênico, judeu de nacionalidade grega, que foi circuncidado e que terminou pastoreando a igreja em Éfeso, que foi também uma igreja plantada por Paulo. Paulo ficou por 2 anos ensinando em Éfeso e deixou Timóteo lá para dirigir aquele grupo. Então, o que está acontecendo aqui, para que a gente realmente tenha uma visão aguçada, é um passar de cajado, passar do bastão. Paulo vai morrer, está condenado à morte, e escreve para Timóteo, porque Timóteo continuaria o seu ministério. Então Paulo vai dizer, logo no versículo 1, conjuro-te, assim está na minha versão, provavelmente existem versões diferentes aí, na presença de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que está essa expressão, conjuro-te, aqui? Porque a palavra no grego é diamartoromai, que é uma palavra formal no sentido legal, como se Paulo estivesse falando para Timóteo agora em tons sérios diante de um tribunal, como a gente percebe, por exemplo, quando alguém vai dar um testemunho hoje em dia, e ele tem que dizer certas palavras ali, que promete dizer a verdade, ele está diante de juízes, não é? De juiz, e realmente precisa haver uma seriedade, uma formalidade ali. O sentido é esse. Paulo está dizendo aqui, te exorto, conjuro-te, nesse momento, com seriedade, cuja presença, como um tribunal, né, é Deus e o nosso Senhor Jesus. Os que estão com Paulo aqui na sua exortação a Timóteo é Deus e Jesus. Conjuro-te na presença de Deus e de Jesus. Para quê? Para que você pregue a palavra. Mas antes ele diz assim, nosso Senhor Jesus, Deus e nosso Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e mortos. Então, Paulo não só pede para que Timóteo aceite a exortação de maneira grave aqui, num tom realmente seríssimo, mas na presença de Deus e Jesus, que irão julgar
assim como irão julgar também Timóteo e a sua obra e o seu ministério. Esse é o tom na manifestação do seu reino, isso é, na segunda vinda. Manifestação do reino, a manifestação, toda vez que é citada em Timóteo, é sobre a segunda vinda de Jesus. Então, resumindo, Timóteo, eu vou te dizer uma coisa muito séria agora. Eu te chamo agora, te exorto para que você pregue a palavra, e isso eu vou dizer na presença de Deus e de Jesus, que irão julgar vivos e mortos, para que realmente na manifestação do seu reino você seja encontrado fiel. Ele vai dizer aqui no versículo 2, o que Timóteo precisa fazer, sobre o que é que Paulo quer que ele fale. Pregue a palavra. É o que Timóteo ouve de Paulo. E você precisa pensar que as últimas palavras de Paulo para Timóteo é: pregue a palavra. Que palavra, gente? O Evangelho. O Evangelho ensinado por Jesus aos apóstolos, cujo apóstolo Paulo se diz apóstolo dos gentios. Ele ensinou Timóteo, ele discipulou Timóteo, e agora ele pede para que Timóteo pregue a palavra. Mas Timóteo era um pastor e provavelmente pregava toda semana. Então por que Paulo diz para ele pregar a palavra, se já é um ofício de Timóteo? E ele vai dizer por quê. Ele vai dizer para pregar em tempo e fora de tempo. E ele diz: admoesta, repreende com toda paciência e ensino. Aí você percebe que o que Paulo quer de Timóteo não é que ele seja um pregador itinerário, né? Porque quando a gente fala prega a palavra, Paulo vai dizer que Timóteo é um evangelista, né? O evangelista, ele era um ofício na igreja. Evangelista não era a pessoa que ia para a rua evangelizar, como nós entendemos hoje. Evangelista era aquele que evangelizava, que ensinava o evangelho. E Paulo está fazendo realmente, fazendo questão de salientar que Timóteo teria que continuar ensinando o evangelho, pregando o evangelho, admoestando, exortando as pessoas, membros daquela igreja, sobre o evangelho, porque ele vai dizer no versículo 3, porque virá tempo em que não prestarão atenção à sã doutrina. Isso é algo que Paulo já estava vivendo no seu tempo. Se você for ler as epístolas pastorais, ele fala dos falsos mestres, ele fala dos falsos ensinos, e há realmente toda uma preocupação com Paulo, com o que já estava acontecendo na igreja no século I. E o que era o falso ensino? Era a distorção do evangelho. Paulo não está preocupado com estoico, com epicureu, com filósofos. Essa não é a sua preocupação maior, porque esses ensinavam lá fora. Paulo está preocupado com aqueles que um dia estiveram no seio da igreja, no meio dos crentes, mas distorceram a doutrina apostólica e começaram a orientar as pessoas para o erro. Começaram a distorcer o evangelho a ponto de levar as pessoas a professar uma fé estranha ao que realmente ele havia ensinado. Essa é a sua preocupação. E ele vai dizer que haverá um tempo, de novo, versículo 3, que não suportarão, em algumas versões, ou não prestarão atenção à sã doutrina. Por quê? Antes, tendo comichão nos ouvidos, e que isso, vamos parar por aqui, o que isso significa? Não se prestará mais atenção à sã doutrina, a doutrina ensinada por Paulo. Antes vai se ter um comichão nos ouvidos, e a ponto de amontoarem mestres para si, não é isso que ele vai dizer? Mas para que esses mestres? Conforme as suas próprias paixões. Então qual é a preocupação de Paulo aqui? O que já estava acontecendo lá, e se você for ler todas as duas epístolas, você vai perceber que Paulo repete essas expressões, mas em 1 Timóteo ele diz que o Espírito Santo diz. Então tem um elemento histórico do tempo de Paulo, o problema provavelmente do gnosticismo que já havia entrado na igreja, os judaizantes que estavam forçando a igreja a uma série de elementos do judaísmo do primeiro século, mas há também um tom profético de coisas que acontecerão depois da sua partida e para outras gerações de crentes. E qual é a preocupação, como já falamos aqui? É que a sã doutrina vai se tornar insuficiente para as pessoas. Já estava acontecendo aqui. O conteúdo de que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz
por causa dos nossos pecados e que somos pecadores, que carecemos de arrependimento para que a sua graça nos alcance, não seria suficiente para as pessoas. Por quê? Porque o ouvido coça por novidades. Essa é a ideia aqui. Coça por novidades, por algo que transborde, que ultrapasse esse conteúdo simples demais que nós já recebemos. E aí o que as pessoas estavam fazendo e o que as pessoas irão fazer? Iriam atrás de mestres que ensinassem aquilo que elas queriam ouvir. É isso que Paulo está falando. O ouvido vai coçar, né? De inquietação, de ansiedade, de desejo de ouvir mestres que falem segundo os seus prazeres ou segundo os seus desejos em algumas versões. E aí ele vai dizer: e apartarão seus ouvidos da verdade. A verdade não vai ser mais o suficiente. E o que eles vão fazer? Se voltarão aos mitos. E o que é mito aqui? Não é sobre a mitologia grega ou algo do tipo. É justamente sobre contos, sobre narrativas, sobre conteúdos que são místicos, que são mitológicos, que são distantes da verdade que era realmente a morte e ressurreição de Jesus. Essas são as primeiras, últimas palavras do apóstolo Paulo para Timóteo, 2000 anos atrás. Será que essas palavras ainda são atuais? Será que ainda são atuais? Será que realmente hoje há o desagrado de pessoas que se dizem cristãos por causa da simplicidade do Evangelho? Será que hoje em dia não se busca um plus a mais para dar uma melhorada na experiência cristã? Para dar uma melhorada, quem sabe, no tipo de mistério que eu posso ter acesso ou não? Para dar, quem sabe, uma graça a mais à minha vida cristã que está tão sem graça? Será que não é por causa disso que se prolifera um número de hereges, de falsos mestres, de pessoas que ensinam o evangelho corrompido, se é que posso chamar de evangelho, de pessoas que ensinam um conteúdo que em nada tem a ver com o evangelho ensinado no Novo Testamento? Será que isso é verdade? E se isso é verdade, se existe isso, e a gente sabe que existe, porque isso está em todo lugar, por que existe? Eu vou dizer para você, segundo Paulo, não existe primeiro. Primeiro existe a coceira no ouvido. Primeiro existe as pessoas que estão buscando esse tipo de coisa, e havendo demanda, por que não? Por que não? Quem sabe realmente as palavras de Paulo são extremamente atuais e serão ainda mais à medida em que se aproximar a vinda de Jesus. E aí eu digo para você, o que precisa ser no final da história necessário para que uma igreja no nosso tempo realmente permaneça fiel na doutrina apostólica? O que é necessário? Mais cultos, mais músicas, ou estudar a palavra de Deus. Simples. A gente não precisa entrar em batalhas espirituais, a gente não precisa estar atrás dos 10 passos para a realização espiritual, a gente não precisa buscar fora das escrituras experiências em outras crendices, em outras seitas, em outras propostas. A gente precisa estudar a Bíblia, porque se você estudar, se você tiver compromisso realmente com a palavra ensinada pelo apóstolo, porque é isso que ele pede a Timóteo, é isso que ele prega o evangelho, mas o evangelho que eu te ensinei. Não é à toa que em Gálatas Paulo vai dizer, se ainda que venha um anjo dos céus, um anjo, gente, imagina, um anjo dos céus, e ensine o evangelho diferente do que eu tenho ensinado a vocês, o que ele diz que seja? Amaldiçoado, anátema, ainda que, mas foi um anjo, pastor, um anjo que me disse. Mas está no Novo Testamento, é ensinado pelos apóstolos, foi ensinado por Jesus? Não, então não serve. E ele está falando de um anjo lá em Gálatas. Nem anjo as pessoas estão vendo hoje em dia. As pessoas estão procurando realmente novidades, procurando novas demonstrações de poder,
novos mistérios, e aí ia se perder de vista. Essa semana eu fiz uma coisa um pouco fora da caixa, né? O André me mandou um vídeo, e aí no vídeo o cara lá que se dizia apóstolo disse que ia fazer um mapa profético, e aí ele ia dizer como é que faz para acessar os portais espirituais. Eu nem sabia o que era aquilo que ele está dizendo. Parecia mais um jogo de RPG do que cara, completamente assim. Falei, meu, o que é isso aqui? Uma mistura de signo com misticismo, com uma salada. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei o número do Zap que o cara dava e aí adicionei. E aí perguntei, como é que é esse negócio de mapa profético aí? E aí uma mulher me atendeu, que era a secretária do apóstolo. Pô, nem eu tenho secretária, mano. O cara tem. E ela me mandou uma apostila, que não era bem uma apostila, era um resumo do combo, né? Do kit que eu teria acesso por R$100. Eu até pensei em ler aqui, mas eu não vou estragar a sua noite, não. Até animal espiritual eles diziam revelar para você. Qual era o seu animal espiritual? Qual era o seu anjo da guarda? Qual era o demônio que estava impedindo você de crescer? Qual é o seu novo nome espiritual? Qual é o metal que você precisa usar para acessar instâncias espirituais? Cara, uma coisa assim. E aí eu escrevi para ela assim, eu falei, tá, mas de onde vocês tiraram isso? É da cabeça de vocês mesmo? Aí a menina respondeu assim, não, isso é fruto de muitos anos e experiências espirituais. E eu falei, mas está na Bíblia? E não está, né? Então eu disse para ela, eu falei assim, filha, eu não te conheço, mas o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, se afasta dessas pessoas. Se há temor em Deus, se há temor de Deus em você, se afaste dessas pessoas. Eles não estão ensinando o Evangelho. Isso não é Evangelho. E aí eu tive que ser mais, quem sabe, tenso nessa hora. Eu falei, quando a mão de Deus pesar sobre essas pessoas, eu falei, não queira estar perto. Mas sabe o que é mais triste? Só procura isso quem quer. Só quem quer. Porque não é possível que alguém que tenha um mínimo de inteligência, e eu nem estou falando aqui de espiritualidade, não, de inteligência, que leia um evangelho só, uma carta paulina, vai engolir esse tipo de coisa. Mas você sabe por que as pessoas procuram isso? Porque elas não querem o evangelho, elas querem outra coisa. Elas não querem o evangelho, elas querem outra coisa, querem ter outro tipo de experiência, não a experiência com Cristo. Você quer a experiência mais mística possível que o ser humano pode ter? É a de Paulo, cair de joelho diante de Jesus, reconhecendo a sua condição de pecador e recebendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a maior experiência espiritual que alguém pode ter. E ver a sua vida transformada, e ver realmente a sua natureza transformada, e ser transformado numa nova criatura. Esse é o poder do Evangelho, mas as pessoas não querem mais isso. E Paulo está dizendo para Timóteo aqui, que são as suas últimas palavras em vida, saliento aqui, para que realmente seja tratado com seriedade. Pregue o Evangelho. Qual é o Evangelho, Paulo? O que você aprendeu? O que você aprendeu? Quem sabe Timóteo estivesse passando por uma crise, não sei, ninguém sabe. Quem sabe a pressão vindo de uma igreja que já estava maculada fosse muito grande sobre Timóteo, também não sei. Quem sabe a sociedade estivesse realmente olhando para a pregação de Timóteo e indo contra, a cultura indo contra, os ensinamentos filosóficos indo contra. Mas a preocupação de Paulo é permanece. E eu vou dizer aqui para você, antes de avançar nesse texto, a gente escuta muito sobre pregar o Evangelho, né? Pregar o Evangelho, vamos pregar o Evangelho. Que Evangelho que você vai pregar? É a primeira pergunta que eu faço. Eu estava no Rio, numa igreja, um menino no EBD falou, não, porque a gente tem que pregar o Evangelho, não sei o que. Eu falei, mas que Evangelho você está falando? Qual o Evangelho? O Evangelho do Jesus te ama? Já falei, e ama, mas isso não é suficiente. O Evangelho não é sobre Jesus te ama. O Evangelho é sobre o Filho de Deus, morto naquela cruz por nós pecadores,
para realmente trazer o amor de Deus, a graça de Deus, a salvação ao homem, mas é necessário arrependimento e mudança. Esse é o Evangelho, esse é o querigma cristão. Era isso que os discípulos ensinavam, era isso que Pedro pregava no templo. Arrependam-se, arrependam-se, porque vocês mataram o Filho de Deus, e em se arrependendo, sejam salvos. Mas a gente reduziu em, vai lá na nossa igreja, Jesus te ama, ai, Deus é tão bom, e a gente não apresenta o Evangelho. Será que é isso que Paulo está dizendo para Timóteo fazer? Não pregue em tempo e fora de tempo. Por que em tempo e fora de tempo? Não pense na rua, tá? No evangelho sendo pregado de maneira itinerante. Não é isso. Ele está falando do púlpito de Timóteo. E Timóteo era alguém que ensinava. Ele era um evangelista no sentido de expor o evangelho, de ensinar para aquela igreja. Ensine em tempo e fora de tempo. Tendo oportunidade, não tendo oportunidade, pregue, ensine o evangelho que foi a ti confiado. E ele vai dizer, na continuação, versículo 5, mas tu, primeiro ele vai falar, né, que Timóteo deveria permanecer fiel, depois ele fala das pessoas, como seria o comportamento das pessoas. No 5 ele vai dizer, mas tu, sê diligente em todas as coisas e suporta as adversidades. Faz o trabalho do evangelista, cumpre o teu ministério. Por que ele fala aqui? Para que Timóteo suportasse as adversidades. Que adversidade que ele está falando? Será que Timóteo estava passando algum tipo de problema de saúde? Estava sem dinheiro? Não. A adversidade está no fato de que se Timóteo continuasse pregando o evangelho como Paulo pregou, ele iria sofrer perseguição, ele iria passar por adversidade, ele iria ser perseguido, ele poderia até ser preso. E aí o que Paulo quer dele? Permanece fiel. Eu estava falando sobre evangelizar e a gente ouve muito sobre, tem que evangelizar. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu penso que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo diferente de outrora. E é óbvio que eu vou dizer que é necessário evangelizar. Paulo está dizendo isso aqui. Mas é tão importante quanto permanecer fiel à doutrina apostólica. A gente ouve muito sobre evangelizar, e quem sabe o que tem acontecido no mundo afora é uma evangelização pela metade, é uma mensagem que não é a mensagem original, é só parte do conteúdo, é só uma característica, não está sendo apresentado o evangelho original, porque sabe o que acontece quando ele é apresentado? As pessoas começam a nos olhar estranho, as pessoas começam a encarar a gente como um tipo de pessoa ignorante, como um tipo de pessoa fundamentalista, como um tipo de pessoa realmente que vai contra a cultura, contra o conhecimento, contra a ciência, contra as filosofias, vai na contramão do que as pessoas estão pensando. Esse é o problema de pregar o evangelho, no tempo de Timóteo, muito mais hoje, porque quando o evangelho é apresentado de maneira integral, as pessoas realmente nos olham e vão fazer julgamentos sobre nós. E a pergunta é, eu estou disposto realmente a passar por esse tipo de adversidade, a perder amizades, a ser cancelado na internet, a realmente ser visto como alguém que é radical demais, porque acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? E pasmem vocês, já existem pastores ensinando hoje, pastores batistas até, que não é bem assim não. Os Caio Fábios da vida, os Ed Renekiewicz da vida, já se juntam para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus não. E vão chamar de bibliólatras aqueles que creem que isso aqui realmente integralmente é a palavra. Não é bem assim não, as pessoas estão malucas, tem coisas aqui que não servem mais, que precisam ser reinterpretadas, não é? Tem coisas aqui que realmente não cabem no tempo que nós vivemos, e no final o que acontece é uma tentativa de moldar o evangelho de acordo com a necessidade cultural do nosso tempo. E aí a gente vai sendo, no final da história, influenciado por esse tipo de coisa. A gente já tem medo de dizer algumas coisas na rua. A gente tem medo de dizer, por exemplo, que homossexualidade conduz ao inferno. Tem medo. A gente fica escolhendo as palavras
para dizer isso, de maneira que não ofenda. Percebe isso? Tem igreja sendo processada, meu amigo, porque o pastor um dia pregou e falou que os efeminados não herdarão o reino dos céus. Texto bíblico. Está sendo processado, tem gente que está sendo presa, tem gente que está sendo presa porque realmente reafirma verdades bíblicas, não somente sobre a homossexualidade, mas sobre o pecado e de maneira plena, de maneira verdadeira, e estão sendo perseguidos. Essa é realmente a perseguição que o Evangelho traz. Traz por quê? Porque os ouvidos das pessoas estão coçando por outras coisas, e o Evangelho se tornou amargo, ineficaz, não quem sabe tampona as necessidades das pessoas, porque as necessidades das pessoas não é sobre Deus mais, é sobre o eu, é sobre minhas necessidades, é sobre a realização dos meus desejos e propósitos, é sobre meus sonhos, meus planos, é eu, de maneira que o Evangelho realmente não serve, porque o Evangelho é sobre você, o Evangelho é sobre Deus, o Evangelho não é sobre você, o Evangelho é sobre Cristo. O Evangelho não é sobre um gênio da lâmpada que fica realizando seus desejos. O Evangelho é sobre o desejo de Deus e seu reino, para que o Evangelho seja pregado a toda criatura e todos sejam alcançados para a salvação. Esse é o desejo de Deus. Mas o que a gente faz? Remodela. Hoje em dia a palavra da moda é novas narrativas bíblicas. Existe isso. Livros produzidos. E não é livro sobre teólogos brasileiros. É livro de gente estudada, novas narrativas. E aí se reinterpreta, né? De maneira a adequar, de maneira a tornar mais palatável, de maneira a tornar mais, quem sabe, culturalmente encaixada ao estilo de vida do nosso tempo. Eu já preguei isso algumas vezes, mas torno a dizer, a data de hoje, a data que comemoramos a Páscoa, é uma das mais frustrantes para mim, porque eu sei que provavelmente não foi nesse dia que Jesus morreu e ressuscitou, eu sei, como o Natal também não é. A gente sabe que esses feriados eles são incertos historicamente, mas o que representa continua valendo, independente da data. As pessoas não se importam. Você percebe como a cultura está nos contaminando? Não se importam. Que hoje simboliza a ressurreição do Filho de Deus. Mas sabe o que a gente faz? Opa, feriado, viaja. Sabe o que a gente faz? Compra chocolate. Não tem problema nenhum comer chocolate. Sabe o que a gente faz? A gente esqueceu o significado original de tudo isso, gente. A gente perdeu, está perdendo, estamos sendo corrompidos, contaminados por um tempo terrível de influência maligna. Paulo vai dizer isso, ensinamentos malignos que estão pervertendo a igreja de Cristo. E se a gente não começar a atentar para essas coisas, começar a abrir os nossos olhos, não começar a ter o interesse realmente de escanear as escrituras, de ler, de buscar, de estudar, a geração seguinte estará perdida. Estará perdida. Uma pergunta que eu faço para você é a seguinte: se a geração que vem dependesse de você, o que seria da igreja? Se dependesse de você, só de você, da sua vida, da sua conduta, do seu conhecimento, do seu exemplo, o que seria da igreja? Pensa nisso, cara. Pensa nisso. Se o Evangelho, se o reino de Deus dependesse de mim, o último na face da terra, o que iria acontecer? A geração seguinte iria padecer por falta de compromisso, por descaso, por falta de estudar a palavra de Deus, por falta de interesse, por falta de uma vida de oração, por falta de uma vida de exemplo, por falta realmente de viver o Evangelho da maneira que deve ser vivido. Será que é isso que iria acontecer? Ou será que a geração seguinte olharia para nós e realmente teria certeza que foram bem discipulados? Teriam certeza de que realmente olham para alguém como Timóteo olhava para Paulo, que foi exemplo de vida cristã,
que olham para alguém realmente que viveu uma vida genuinamente cristã, que entregou a sua vida para o reino de Deus, que viveu para o reino de Deus. Será que seria isso? Essa pergunta a gente precisa fazer, porque eu acho que nós somos muito utilitaristas. Vivemos o hoje, é hoje que importa, e a gente acha que isso não tem consequência, não tem consequência sobre nossos filhos, não tem consequência sobre aqueles que olham para a gente, não tem consequência na sociedade onde a gente está inserido, não tem consequência em outras gerações. Tem! Olha o que Timóteo está ouvindo de Paulo. Eu estou morrendo, Timóteo, eu estou condenado à morte, mas o que eu quero deixar para você é ser fiel ao evangelho que te foi ensinado. Amém? Amém. Então ele vai dizer, versículo 5, mas tu, ser diligente em todas as coisas, suporta a adversidade, faz o trabalho de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou a ponto de ser derramado como libação. O que Paulo quer dizer com isso? É uma metáfora, porque havia realmente a tradição de se derramar uma bebida, vinho na verdade, do lado do altar antes do sacrifício. E era como uma oferta de bebida, essa é a ideia. E o que Paulo usa aqui é que ele já está a ponto de ser oferecido como uma oferta, a sua vida, né? Como uma oferta para Deus. Ele diz, já estou a ponto de ser derramado como libação, e o tempo da minha partida é chegado. E a ideia aqui é como um navio, a metáfora vem disso, que está zarpando, que está levantando a âncora para ir embora. Perceba o tom disso aqui, gente. Isso aqui não é brincadeira, não é só uma metáforazinha que Paulo está usando, não. Ele está falando, eu estou morrendo, Timóteo, eu vou ser condenado à morte. Mas ele encara a sua vida como algo que foi dedicado ao reino de Deus. Por isso ele está feliz. Ele não está feliz porque vai morrer, porque isso é um absurdo. Mas ele está feliz porque a vida que ele viveu até ali, depois da sua conversão, foi uma vida dedicada ao reino de Deus. E se tem uma coisa que ele sabe que tem poder sobre Timóteo, é o exemplo que ele foi para Timóteo. Percebe isso? É o exemplo de quem ele foi para Timóteo. E ele diz assim, versículo 7, pelejei a boa batalha, ou lutei o bom combate, em algumas versões, terminei a minha carreira, guardei a fé. O que isso significa? Timóteo, eu estou para ser derramado como uma oferta para Deus, eu sou como um navio que está zarpando, que está indo embora, mas o que foi da minha vida? Ele diz, lutei o bom combate. Que bom combate? E a ideia aqui é justamente sobre atleticismo, né? Provas, por exemplo, de luta corporal, é daqui que ele tira a expressão. Ele lutou o bom combate. Então o que tinha de mais nobre em combates, em competições, seria essa a ideia, foi a que ele lutou. Ele não participou de qualquer coisa, ele participou de algo, Olimpíadas, o mais alto nível que se pode pensar em prova atlética. Ele diz, lutei o bom combate, terminei a minha carreira, outra metáfora aqui de atleticismo, como uma corrida, uma maratona, né? Como Hebreus fala, de alguém que correu a corrida extensa, extenuante, mas chegou ao final. E ele vai dizer, guardei a fé. E aqui, quem sabe, a gente muitas vezes se engana com o que significa guardar a fé, no sentido de entender, de maneira a achar que ele botou a fé no bolso, né? Chegou no final, ele botou no bolso, mas a ideia não é essa. Guardar a fé aqui tem a ver com as metáforas que ele está usando, porque tanto o lutador como o corredor, ele, quando participava de provas atléticas, ele precisava se submeter às regras. Ele não podia, por exemplo, enfiar o dedo no olho, quando não podia enfiar o dedo no olho numa prova. Ele não poderia usar de artifícios de maneira a burlar as regras das suas participações nas provas. E o que ele está dizendo aqui? Eu guardei as regras até o final. Eu lutei o bom combate, eu cheguei no final da minha carreira, mas eu preservei as regras. E que são as regras aqui? Não é sobre regra, nem sobre ensinamento do Antigo Testamento, mas é a fé aqui. O que Paulo está dizendo é que eu fui até o fim de maneira fiel. Eu fui até o fim de maneira leal
Aquilo que foi entregue a mim por Jesus não se corrompeu na minha trajetória. Eu lutei, eu corri, eu estou chegando ao final da minha carreira, mas a minha fé está aqui intacta. Não foi corrompida, não foi carcomida, não foi manchada. Entende isso? O final da carreira, o final da trajetória. Agora toma o bastão, Timóteo, é contigo. Vive o mesmo tipo de vida, incorruptível, fiel, leal, até o fim. Ele vai dizer, versículo 8: e desde agora me está reservada a coroa da justiça. E o que é a coroa da justiça? Quando o finalista da prova, da luta, que seja, vencia, ele recebia uma coroa de louros, não é isso? Que é até hoje, de maneira semelhante, entregue a quem vence uma maratona, por exemplo. Hoje em dia é medalha, naquele tempo era uma coroa de louros, na verdade não tinha nem valor, não era de metal nem nada, era simbólico, né? E a coroa da justiça em Paulo é como se ele tivesse chegado ao final e agora está sendo colocado sobre a cabeça daquele que lutou e que foi até o fim e que venceu, o prêmio da sua chegada. Não é sobre salvação por obras nem nada disso, é sobre realmente ir até o final e encontrar no final a coroação com a justificação da parte de Deus, porque é Ele que nos justifica, é Ele que realmente irá no último dia, no dia da nossa morte, no dia da chegada de Cristo, nos justificar e colocará sobre a cabeça de qualquer um, que Paulo diz, a coroa da vida, com a qual me recompensará naquele dia meu Senhor, porque Ele é juiz justo. Aí ele diz que essa coroa será colocada não somente a mim, mas também a quem? Aos que amam, o que está aí? Aos que amam a sua vinda. Timóteo, eu lutei o bom combate, eu dei toda a minha energia por isso, eu corri a minha corrida, eu fui até o final, eu entreguei todas as minhas forças, eu cheguei mantendo a minha fé intacta, incorruptível, incorrompida, e vou receber a justificação da parte de Deus, a coroa da vida, que está guardada para quem? Para todos aqueles que amam a sua vinda. Perceba essa sutileza. Não é a todos aqueles que estão em uma igreja, a todos aqueles que professam algum credo religioso, a todos aqueles que fazem parte de um grupo cristão. Não! É sobre todos aqueles que amam a sua vinda, que anseiam pela sua vinda, que sonham pela sua vinda, que vivem pela sua vida, que se entregam de corpo e alma pela sua vida, que trabalham pela sua vida, que são fiéis à sua vida. A todos esses Deus separou a coroa da vida, a justificação. E a última pergunta que eu faço, embora não seja a última da minha vida: nós amamos a vinda de Cristo? Nós vivemos para a vinda de Cristo? Esse é o nosso estilo de vida? Nós vivemos de maneira que tudo que nós fazemos seja realmente para que a vinda de Cristo aconteça? É isso. Nosso coração está ardendo pela vinda de Jesus. Nosso coração está pulsando pela vinda de Jesus. O evangelho que nós vivemos e dizemos viver é realmente o evangelho que nos leva a viver como se a vinda de Cristo fosse iminente. Ou a gente vive como se isso fosse acontecer em outras gerações. E aí, enquanto isso, a gente vai vivendo de qualquer jeito. A gente vai tratando o evangelho de qualquer jeito. A gente vai realmente conduzindo as coisas do jeito que a gente acha ser mais adequado ao nosso estilo de vida. Será que é isso? Mas o que Paulo tem para dizer para Timóteo é: Timóteo, eu fui até o final e você precisa ser fiel. Cumpre o teu ministério, cumpre o teu chamado, porque a coroa da justificação, a coroa da justiça está guardada, selecionada por Deus para todos aqueles que amam a sua vida. Quais seriam suas últimas palavras em vida? Eu espero que a gente realmente
seja tocado com o exemplo do apóstolo Paulo, seja tocado pelas palavras inspiradas que este homem realmente produziu, seja tocado pela vida de Cristo que deu a vida realmente para o plano salvífico do Pai, e espero que a gente se arrependa do tipo de cristianismo que nós estamos vivendo e priorize, em nome de Jesus, o reino de Deus. Amém?